Bom, pessoal, para a nossa aula prática de hoje, vou fazer um resumo e depois apresento também, juntamente com essa aula, o vídeo, né, que a gente fez ali de algum material que a gente tem no laboratório. Ontem, na aula de ontem, a gente falou de interóbios vermiculares, né, que também pertence ao filo Nemátoda, portanto, é um parasito que é cilíndrico, né? Diferente dos plateumintes, que são, então, vermes chatos, né? Onde a gente tinha a tênia e o Schistosoma mansoni, né? Dentro do grupo Nemátoda, nós temos Ascaris lumbricoides, o Ancylostoma, né, do Odenale e o Necator americanos, temos o Enteróbius, né, e também temos a Buchereria bancroft, tá? Em relação ao filo, eles pertencem ao mesmo filo, esse grupo, né? Porém, vai mudar aí em relação à classe, ordem, superfamília, gêneros também. Mas que eles pertencem a esse grupo maior que nós denominamos de filo, que é o filo Nemátoda, então, tá? Então, ontem a gente falou bastante desse Enteróbios, né? E comentou que ele é uma parasitose, que ele gera uma parasitose bastante importante nos seres humanos e que são vermes visíveis aí, que a gente pode ver em torno aí as fêmeas um pouquinho maior do que os machos, né? E que eles possuem aí estruturas bastante diferenciadas que nos faz reconhecê-los, né? Principalmente aqui quando a gente mostra essa região anterior, que existe essa presença dessa expansão aqui um pouco mais transparente, então, a qual a gente chama de asa cefálica, então, tá? Está presente tanto em machos e fêmeas, tá? Então, são expansões laterais aí, vesiculosas, como se fossem bexigas, tá? E que diferencia bastante esses enteróbios de outros vermes do mesmo filo. Bom, mostramos também que existem diferenças entre machos e fêmeas, tá? Fêmeas sendo maiores, chegando aí em torno de 1 centímetro, enquanto os machos aí alcançam aí a metade do tamanho dessas fêmeas ou um pouquinho mais. Mas que fora isso, existem outras diferenças também quando a gente compara essa morfologia aí. E ela está relacionada ao sexo, então, tá? Onde nós temos fêmeas tendo, então, a parte posterior afilada, bem pontiaguda, enquanto que nos machos nós vemos, então, essa região posterior recurvada e ainda portando um espículo, né? Que é bem característico quando a gente compara esse grupo com Ascaris lumbricoides, que também possui espículo, tá? Bom, falamos também da morfologia dos ovos, né? Que são ovos bastante leves, pequenos, que podem ser levados com a poeira, né? E que existe uma grande produção desses ovos também nessas pessoas que são parasitadas e que ocorre também um rápido desenvolvimento do embrião dentro desses ovos logo após que a fêmea, então, faz a deposição, né? Logo que ela faz a retirada desses ovos de dentro do corpo dela, nós temos, então, esses ovos rapidamente tendo o desenvolvimento da larva. Onde que é que essa fêmea faz, então, a deposição dos ovos dela? Ela faz ali na região perianal, que a gente falou, né? Em torno da região do ânus. Então, nós temos esses ovos colocados lá. Elas saem do sítio de onde elas estão, que é o intestino, né? Lá no seco, e se locomovem até
a região perianal e é lá fora, então, que elas depositam os seus ovos. Logo, esses ovos serão levados com as fezes, né? Ou então, muitas vezes, mecanicamente, através até mesmo da mão dessa pessoa que é contaminada, que passa a mão e coça, então ela espalha na roupa, espalha sobre superfícies, e isso depois pode ser levado, então, esses ovos através, né, da movimentação do ar, da poeira, né? E tudo isso pode ser levado para outros hospedeiros ou então até mesmo para esse mesmo hospedeiro, tá? Bom, falamos que existe uma grande produção de ovos, tá? E aqui nós vemos a figura de uma fêmea cheia de ovos, então, ok? E que rapidamente, em poucas horas que eles saem do corpo dessa fêmea, eles já estão infectantes, com uma larva L3, então, prontinha para infectar. Mostramos aqui em relação ao ciclo biológico, assim que esses ovos atingem então um hospedeiro, rapidamente então, quando ele chega ao intestino delgado, ele já logo eclode, isso é, esse ovo se rompe e sai uma larva rabiditóide. Logo ele sofre 2 mudas então, até que ele chegue, né, até a região do seco, que é logo depois do intestino delgado. Aí se tornam adultos, existem machos e fêmeas, e eles então se reproduzem, tá? Os machos logo depois que fazem então a fecundação da fêmea, eles então são eliminados através das fezes, né? Eles vão embora e morrem. E ficam as fêmeas então, né? Migrando para o ânus para fazer então a ovoposição, voltam de novo para o seco e fica assim até que elas terminem então de fazer toda a ovoposição. Se não houver mais machos, né, lá para que insemine ela também morrerá, ok? Aí o parasitismo cessa. Porém, nós temos que levar em conta que muitas vezes esses ovos podem eclodir nessa região perianal e essas larvas, né, que são infectantes em estágio L3, entram novamente através do ânus, né? E elas podem atingir o seco e aí a gente ter então essa infecção de novo, tá? Só um pouquinho, gente, que eu vou ligar minha bateria que parece que tá acabando. Prontinho. Bom, então, se eu tenho essa reinfecção, é lógico que eu sempre terei, então, machos e fêmeas aí gerados a partir desses ovos, tá? Mostramos também, ovos entram, né? Vão para o intestino delgado, lá nós temos essa larva jovem, então, em L3, tá? Que logo, até que ela consiga chegar aqui, ela vai estar adulta, então, e é nesta parte terminal do intestino, então, que ela migra, né? Os adultos estão por aqui e chegam, então, até aqui as fêmeas para fazer a ovoposição. Saem com as fezes e vão estar no ambiente, nas roupas ou no depósito subunguial, como a gente falou em aula teórica, então, ok? Falamos os diversos tipos de transmissão e uma que é bastante recorrente é essa situação fecal oral, né? É uma parasitose que a gente pode aí também dizer que ela é fecal oral, principalmente quando em crianças e que não têm hábitos de higiene em si, podem se reinfestar, então, se auto-infestar, tá? Não vou ficar repassando cada uma, tá? Mas que nós vimos ontem, quem assistiu a aula, então está bem fresco na memória, então somente para que vocês repassem então toda essa teoria que a gente fez, tá? Então existem vários processos de transmissão,
patogenia ela é bastante evidente, tá, gente? Então, uma vez que a gente falou que ela causa uma extrema coceira nessa região perianal, a pessoa coça demais, machuca e começa a ocorrer ali a formação de um plurido anal, né? Então, líquidos ali, devido à ação irritativa e mecânica, né? E juntamente com a ação bacteriana que a gente pode ter nesse local também, tá? Então, aí a gente pode ter até mais complicações também, como inflamação do seco e até mesmo apêndice pode ser causado também por essa parasitose, tá? Devido ocorrer inflamação do apêndice também, tá? Então, normalmente essa mucosa aí fica congesta de ovos e fêmeas, né? E que pode até fazer com que essas fêmeas sejam levadas para outros locais que não é o sítio de localização deles, que é o intestino. E podem atingir aí órgãos genitais também, ou urinos genitais, né? Que acabam trazendo aí mais outras infecções também, tá? Aqui o sistema de diagnóstico, então, clínico pela fita gomada, que eu falei, onde um tubo cônico, a sua ponta cônica colocada, então, uma fita gomada que cola, e essa fita, esse tubo, então, pressionado sobre o ânus ali para que, se existirem ali, se estiverem ovos, né, se eu não estou vendo adultos, né, que já às vezes pode ser evidente dessa forma, ótimo, já está completo ali. Ou então, se eu não vejo os ovos, eu não vou enxergar por serem muito pequenos. Então, eles colarão nessa fita gomada e essa fita gomada, então, será levada ao microscópio. Epidemiologia, o homem é o único hospedeiro, então, do Enteróbios vermiculares, né? E alta presença em crianças faz com que essa parasitose se dissemine bastante, tá? Além de outros que a gente comentou ontem também, a grande produção de ovos e os mecanismos de infecção, né, de transmissão, fazem com que, né, tenha alta incidência essa epidemiologia, tá? Falamos dos cuidados que devem ser realizados, principalmente com essas crianças que estão parasitadas ou adultos parasitados, que nós precisamos todos da família terem esses cuidados e serem medicados, que exige uma repetição de tratamento e que, a princípio de tudo, é necessário saneamento básico e ainda também educação para essas pessoas em relação a essas parasitoses, tá? Falamos do tratamento e terminamos então, tá? Deixa eu fechar aqui e ver se eu consigo. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, aqui. De repente, não sei se vocês conseguirão ver. Vamos aguardar só um pouquinho, ok? Acho que talvez eu não consiga mostrar, mas depois, então, talvez eu não consiga partilhar o vídeo, tá, gente? Mas que o videozinho vai para vocês, onde, então, eu mostro fêmeas de enteróbios vermiculares, tá? E mostro também a fêmea com ovos, tá? Mostro com evidência a asa cefálica também, que é uma estrutura que diferencia esses parasitos, tá? Então, vai dar para vocês verem bem a parte terminal da fêmea, os ovos, a asa cefálica e também a diferenciação que nós temos do dimorfismo sexual do macho, onde então a gente vê a parte posterior, então, recurvada. No finalzinho do vídeo,
É um vídeo bem rápido, tá, gente? Porque a gente não tinha muito material. Ao final do vídeo, eu mostro, então, outra figura, tá? Outro pedacinho do vídeo, que nós mostramos um ancilóstoma canino, onde eu estou mostrando a região posterior, então, desse ancilóstoma que eu não tinha mostrado na aula anterior. Então, vocês verão com bastante evidência como é a bolsa copulatória, né? Desse macho, que é diferenciada da fêmea, e que cada espécie de ancilóstoma vai apresentar uma bolsa copulatória diferente, e aí sim eu posso diferenciar um canino com um ancilóstoma do Andenale e com um Mercator americanus ou outras espécies aí de ancilostomídeos, tá? Bom, lá vocês olhem, então, que eu estou mostrando, tá? E tentem repassar, então, todas essas aulas e prestar bastante atenção para que vocês possam, então, desenvolver na semana que vem uma boa prova bimestral, ok? É isso que eu tinha para hoje, pessoal. Até mais.